Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. A devocional de hoje conta com o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que vai dizer assim: E disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Aqui o apóstolo Paulo falando que ia se gloriar na fraqueza dele, porque o poder de Deus é que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por que ele fala isso? Porque ele orou a Deus para que tirasse o problema da vida dele, né? Um espinho na carne dele, e Deus não tirou. Então Deus respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza dele. Com isso, na nossa fraqueza também, né? O poder de Deus, a graça de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dores, quando estamos passando por momentos difíceis. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos permite passar, é a graça de Deus que nos fortalece. Ela é a nossa força, é o nosso combustível para que a gente continue a nossa jornada, a nossa caminhada cristã. Por mais que seja difícil as lutas e as aflições, mas a graça de Deus está nos aperfeiçoando, ela está nos moldando, nos transformando, nos fazendo uma pessoa melhor. Isso é para que a gente não venha se gloriar. Deus permite que a gente passe por lutas, Deus permite muitas vezes não tirar algumas aflições das nossas vidas, para que a gente não venha se orgulhar, se ensoberbecer, se achar melhor do que ninguém, se achar o queridinho de Deus, né? O filhinho preferido de Deus, porque para a gente não poder dizer, eu sou o filhinho preferido de Deus porque isso não acontece comigo, porque eu vou bem nisso, porque eu faço isso muito bem, porque Deus me abençoa nisso, então Deus me ama muito. Não, Deus ama todos igualmente, todos são filhos de Deus, todos aqueles que entregam suas vidas a Cristo são filhos de Deus, então Deus ama todos iguais. Só que tem pessoas que têm lutas diferentes, né? Que têm provações diferentes uma das outras. Isso não quer dizer que nós não somos merecedores das bênçãos e da graça de Deus. Todos somos, né? A graça de Deus nos alcança, ela vem sobre nós todos os dias de nossas vidas. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. E Deus nos ama e Ele quer o bem dos seus filhos, né? Ele quer abençoar todos os seus filhos. Só que a gente precisa passar pelas aflições e pelas lutas da vida para quebrar o nosso orgulho, para quebrar o nosso eu e para que a gente enxergue a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente enxergue a presença de Deus em cada vale, em cada luta que a gente passa, né? Porque Ele está conosco todos os dias, passando todas as adversidades, passando todas as lutas conosco. Nós devemos nos gloriar em Deus, nós devemos nos gloriar na presença dEle, nós devemos nos gloriar na graça que Ele tem sobre nós, na bondade, no amor, não nos gloriar em nós mesmos. Se Deus permitir que a nossa vida seja só coisas boas, só vitórias, nós vamos nos orgulhar, nós vamos nos ensoberbecer, nós vamos nos achar os melhores, os bons, né? Então nós vamos, de certa forma, se gloriar em nós. Nós não vamos colocar a glória em Deus, nós não vamos exaltar a Deus, porque o nosso coração, infelizmente, é mau. A gente sempre vai tender para o lado mal, a gente sempre vai querer se orgulhar, a gente sempre vai querer se encher de si, né? E se achar melhor do que os outros. E a palavra do Senhor fala que a gente nunca deve se achar melhor do que ninguém. Nós devemos colocar as pessoas sempre acima de nós, sempre achar que as pessoas são melhores e maiores do que a gente, né? Nós devemos ser humildes, pessoas humildes e honestas diante do Senhor. Quando nós não somos pessoas humildes, quando nós nos humilhamos diante de Deus, diante da presença dEle, Ele nos exalta, é Ele que vai nos exaltar, é Ele que vai nos levantar, não nós a nós mesmos. Nós não devemos sair nos exaltando, achando pessoas melhores do que os outros, achando as melhores pessoas do mundo porque somos de Deus. A gente tem muito esse defeito de achar só porque somos filhos de Deus, nós somos melhores do que os outros. Nós não somos, nós somos falhos e pecadores como todo mundo.
O diferencial é que a gente busca força em Deus para poder vencer as lutas. A gente busca em Deus a capacitação para vencer todas as adversidades, mas nós não somos melhores do que ninguém. Nós pecamos, nós falhamos e nós erramos, mas é em Deus, no Cristo Salvador, no Cristo ressurreto, aquele que derramou seu sangue na cruz para nos salvar. É nele que nós buscamos força para vencer as lutas e as batalhas e as tentações. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos iguais a todo mundo, né? Nós devemos buscar a nossa força em Deus. Então a gente tem que parar com esse orgulho, né? Muitas vezes a gente achar que é melhor do que os outros só porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, que nós somos merecedores do céu, porque ninguém é merecedor do céu. Ninguém, infelizmente. A palavra do Senhor fala que todos estavam separados de Deus, todos estavam condenados, né? Mas através de Jesus Cristo, Ele teve misericórdia e resolveu, através da sua graça misericordiosa, do seu amor tão grande, nos conceder a vida eterna. Então, todos aqueles que recebem esse presente da graça, que recebem a graça de Deus em suas vidas, que reconhece que é falho, que é pecador, que não vale nada e que precisa de Deus, né? Que precisa dessa imensa graça dele. Todas as pessoas que reconhecem isso são filhos de Deus e vão para a eternidade com Ele, né? É dessa forma que Deus quebra o nosso orgulho, mostrando que nós somos fracos, que nós somos pequenos, que nós somos merecedores da graça dele, que é a graça dele que vai bastar nas nossas vidas, é a graça dele que é suficiente, que se a gente estiver passando por momentos difíceis de dores e de lutas, nós devemos clamar e buscar nele, é a dependência de Deus, é nele que nós vamos ter vitória, é nele que nós vamos conseguir alcançar as bênçãos sobre as nossas vidas. Não é nós, tudo é permissão de Deus. Se a gente consegue bem em algo, é Deus, é a graça dele. Se Deus nos faz prosperar, é a graça dele. Se nós temos saúde, é a graça de Deus. Se nós somos curados, é a graça de Deus. Se temos uma família abençoada, é a graça de Deus. É tudo a graça dele. Então é essa graça que tem que nos bastar, é essa graça que tem que nos fortalecer, é essa graça que tem que nos dar vida. É nela que nós devemos buscar força todos os dias, não em nós, porque nós não temos força para nada, nós não temos capacidade para nada, é tudo misericórdia e graça divina. Então é no Senhor que nós devemos nos gloriar, é nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, quando a gente vai passando por lutas e aflições, a gente parar e pensar, Deus está me fortalecendo, é Ele que está me fazendo passar por isso, é Ele que é a minha força, é Ele que é a minha alegria, é pela graça de Deus que eu estou passando por isso e Ele vai me fortalecer cada vez mais, né? E eu sou forte quando eu estou fraco, porque aí é Deus quem está me sustentando. É Deus quem está me levantando. Então é no Senhor que nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa força e na graça misericordiosa dele, né? Dele, não em nós, não no nosso orgulho, não na nossa soberba, não nas nossas vontades, nas nossas ações, porque tudo vem de Deus. Tudo que nós passamos, tudo que nós fazemos, tudo que a gente faz de bom vem de Deus. Tudo que a gente faz de ruim é de nós mesmos, porque nós somos pessoas falhas, errantes, pecadoras. Mas tudo que vem de Deus, vem de bom, tem de bom em nós, vem somente do Deus poderoso, porque a graça dele nos alcança todos os dias. Então que a nossa confiança seja em Deus e que a gente se alegre quando estiver passando por lutas e aflições e tenha certeza que Deus está derramando da graça dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que confiam e acreditam nele. Amém? A graça de Deus nos basta. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia, que o Senhor venha guardar a nossa entrada e a nossa saída, que a gente venha ser cheio da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, da Tua unção, que o Senhor nos livre de todo mal, nós, a nossa casa e os nossos, a nossa família, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha atender os nossos clamores, Pai amado, que nós clamamos a Ti dia e noite, que o Senhor resolva os nossos problemas,
aqueles que são impossíveis, aquele que a gente não pode fazer. Tudo que a gente pode é só clamar a Ti. Que o Senhor venha, Pai, atender e ouvir os nossos clamores. Nós te pedimos, Pai amado, que a Tua graça alcance o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, e o Teu reino venha sobre nós, e a Tua proteção nos alcance todos os dias das nossas vidas, nós, a nossa casa e os nossos. Que o reino dos céus venha sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço e te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.